José e seus lugares de hoje está no Observatório da Universidade do Vale do Paraíba. Nós estamos aqui porque hoje acontece o trânsito de Mercúrio. Para explicar para você em casa o que é o trânsito de Mercúrio, vamos imaginar que aqui está o Sol, o planeta Terra, que é bem menor do que o Sol. A Terra, como todos nós sabemos, gira em torno do Sol, que é uma estrela, e os outros planetas também. Mercúrio, nós vamos representar com uma bolinha bem menor, porque ela é menor, Mercúrio é menor do que o Sol, claro, e ainda assim menor do que a Terra. Então, por que a gente consegue visualizar? Mercúrio gira em torno do Sol e quando ele chega aqui pertinho da Terra, a Terra e o Sol estão alinhados. Então, com a ajuda de um telescópio, é possível visualizar esse fenômeno que é um pouco raro, viu, gente? Ele acontece em média 13 vezes por século. Felizmente estamos aqui e vamos tentar mostrar esse momento para vocês. Vamos lá? O Observatório de Astronomia e Física Espacial da Universidade do Vale do Paraíba conta com espaço para exposições. Aqui também são realizadas atividades de ensino, extensão e pesquisa. Aberto para a comunidade, o principal instrumento do observatório é esse telescópio. Totalmente automatizado, ele está montado em uma cúpula no alto do prédio. Então, esse telescópio, ele tem uma base de dados, isso aqui é um computador, na verdade, esse equipamento. Ele tem uma base de dados com milhares de objetos astronômicos, né? Então a gente, por exemplo, agora aqui eu mandei o telescópio apontar para Mercúrio, né? Vou lá perto, vá para Mercúrio e ele sabe onde está Mercúrio e se aponta sozinho. Então, esse telescópio aqui é um telescópio, a gente chama de refletor, né? Ele é um telescópio que a parte principal dele é um espelho que fica aqui na parte de trás dele. Ele é um telescópio que é feito, na verdade, para observar à noite, né? Para observar os astros noturnos, né? Ele não é muito feito para observar o Sol, mas a gente tem esse filtro que está aqui na frente, que hoje, no caso que a gente está vendo um fenômeno que é diurno, né? A gente usa esse filtro e isso permite a gente observar sem ter problemas com olhos de quem for observar ou com câmeras que a gente colocar no telescópio, esse tipo de coisa. Além desse equipamento, outros telescópios também estão à disposição da comunidade. As visitas geralmente acontecem no período noturno. O professor Irapuan Rodrigues contou pra gente o que é possível visualizar aqui. Normalmente o que se mostra aqui à noite, né, são os planetas do sistema solar, né? Por exemplo, nesta época agora, Júpiter está bem visível, Marte, Saturno, né? Júpiter dá para ver as luas de Júpiter, que a gente a olho nu não consegue ver, né? E o telescópio em si é uma coisa, o equipamento em si é uma coisa que me encanta as pessoas, assim, ver o equipamento funcionando e tal, né? Entender como é que ele funciona, isso é uma das coisas que a gente procura fazer aqui, né? Explicar como que as coisas funcionam, porque a gente está interessado em divulgar a ciência, né? Não só falar sobre os astros em si, mas tudo que está envolvido, tudo que a gente usa para ver os astros e essas coisas assim. A observação da passagem do planeta Mercúrio pelo Sol, considerado uma espécie de mini eclipse, conhecido como trânsito de Mercúrio, atraiu a atenção de muita gente. Na tentativa de visualizar o fenômeno, alunos de diversas escolas estão por aqui. Enquanto os técnicos procuram o melhor ângulo, os alunos participam de palestras sobre o sistema solar. E depois do intervalo, a gente conhece um pouco mais sobre esse espaço. O São José e seus lugares, volta já!
No São José e seus lugares de hoje, o assunto é o trânsito de Mercúrio. O evento, considerado raro, acontece em média 13 vezes por século. Os pesquisadores da Univap detalharam que durante o mês de maio, o planeta Mercúrio está mais afastado do Sol e mais próximo da Terra. Com uma média de 160 vezes menor que o Sol, o menor planeta do Sistema Solar ocupa uma pequena parte do disco solar. E mesmo com a ajuda do telescópio, o céu com bastante nuvens pode atrapalhar a visualização do fenômeno. A expectativa continua. Para facilitar o entendimento deste acontecimento, o observatório preparou uma espécie de simulação. Agora, o professor Alexandre explica para a gente. Então a gente está simulando aqui o trânsito de Mercúrio, que é como se fosse um mini eclipse de Mercúrio. É a passagem de Mercúrio por cima do disco solar. Então o planeta Mercúrio, esse trânsito, ele começa pela borda do Sol. Atualmente nesse simulador Mercúrio está aqui, essa manchinha preta, e ele vai atravessar todo o disco solar. E esse fenômeno hoje vai durar cerca de 7 horas e meia. O planeta Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar e o mais próximo do Sol. Então, nesse trânsito, a gente vê realmente ele atravessando o disco solar, mas ele é realmente muito pequeno. Como, por enquanto, ainda não deu pra gente ver direitinho lá do telescópio, né? Nós ficamos com essa simulação que já dá para entender direitinho o que é esse trânsito de Mercúrio. O simulador conta também com alguns pontinhos conhecidos como manchas solares. São regiões da superfície do Sol onde a temperatura é um pouquinho mais baixa do que a da sua vizinhança imediata. Enquanto a superfície do Sol tem, em média, uma temperatura de cerca de 6.000 graus, as manchas têm uma temperatura de até 4.000 graus. Então, esse contraste de temperatura cria esse contraste de luminosidade também. O professor explicou pra gente que, além de Mercúrio, outro planeta também pode ser visualizado aqui da Terra. Os planetas mais internos do que a Terra fazem trânsito, é Mercúrio e Vênus. Só Mercúrio e Vênus. O trânsito de Vênus é bem mais frequente, o trânsito de Mercúrio é mais raro. E o trânsito de Vênus também é possível observar daqui da Terra? O trânsito de Vênus também é observável, da mesma forma como o trânsito de Mercúrio, só que ele é mais frequente. Ele é mais frequente. O trânsito de Mercúrio ele acontece uma média aí de 13 vezes em um século. Uma média de 13 vezes a cada século. A cada século. Cada século. E o trânsito de Vênus? Ele é bem mais frequente, a gente pode observar mais de 30 ou 40 por século. Que bacana. Aqui nós também aprendemos a diferença entre os eclipses e o trânsito solar. Quando a gente fala de eclipse da Lua, ou seja, quando a Lua passa na sombra da Terra, é um eclipse noturno. Mas existem os eclipses solares, quando a Lua passa na frente do Sol. Aí são diurnos. E o trânsito, fundamentalmente, ele é como se fosse um eclipse, só que ao invés da Lua passando na frente do Sol, é o Mercúrio, o planeta Mercúrio que passa na frente do Sol. E como o planeta Mercúrio, ele tem quase o tamanho da Lua, só que ele está muito distante da gente, está muito próximo do Sol, então a sombra do planeta Mercúrio sobre a superfície do Sol é bem pequenininha, como a gente vê nessa simulação. A expectativa para visualizar o trânsito de Mercúrio aumenta cada vez mais. Olhos atentos no telescópio e a torcida é para que as nuvens não nos impeçam de visualizar esse fenômeno. Por enquanto, nos conformamos com os simuladores. O espaço hoje está cheio de estudantes. Atentos, eles prestam bastante atenção às orientações da Fabrícia. A aluna do curso de Física e Astronomia contou que o buraco negro desperta bastante curiosidade entre as crianças. E depois do intervalo, a gente descobre um pouco mais sobre essa parte do universo. O São José e seus lugares volta já! O
São José e seus lugares de hoje visita um observatório localizado dentro de uma universidade aqui na nossa cidade. E quando o tema é o universo, uma série de dúvidas rodeia nossos pensamentos. Nesse espaço, é possível conhecer um pouco mais sobre o assunto. Esses quadros, por exemplo, representam algumas imagens dos astros e planetas. A Fabrícia explicou pra gente que o buraco negro está muito distante do planeta Terra. Segundo a estudante, o buraco negro, que pertence à nossa galáxia, está inativo. Mas para entender melhor o assunto, vamos deixar que ela mesma explique. Como eu estava falando, mencionando para as crianças e os adolescentes, pensa-se, imagina-se que no centro de todas as galáxias existe a presença de um buraco negro supermassivo. Tá, e esse buraco negro supermassivo, em algumas galáxias ele está ativo, ele está sugando estrelas, sugando gás, caindo em direção ao centro desse buraco negro, e em outras ele está inativo, como na nossa galáxia, a Via Láctea. Lá possui um buraco negro, mas só que ele está adormecido, que é com o termo que a gente fala. E então, esses buracos negros são algo de bastante estudo e algo de bastante curiosidade, porque também são objetos, que em algumas galáxias possuem mais de um buraco negro, possuem um par de buracos negros, que é o que a gente chama de um sistema binário de buracos negros supermassivos, e eles podem estar em órbita, tá? O nosso buraco negro, o buraco negro que pertence à nossa galáxia, ele está inativo. Está inativo. E o que acontece se de repente ele ficar ativo? Essa atividade dele, ela ocorre quando geralmente há muito gás e estrelas caindo em direção a esse buraco negro. Devido ao seu campo gravitacional ser bastante intenso, ele faz com que algumas estrelas sejam rompidas, isso através de estar sugando elas, fazendo com que comece a haver essa queda de material para esse buraco negro no centro da galáxia. Isso no caso de um buraco negro ativo. Ativo. Tá. E na nossa galáxia, nunca na história já houve algum buraco negro ativo ou não? Então, pode-se ter havido uma época em que ele estava ativo, só que como foi formando estrelas mais mais afastadas dessa região central da galáxia, pode-se pensar que então ele começou a diminuir a sua atividade por não estar sugando tanto material assim, fazendo com que ele adormecesse. Ele não está totalmente adormecido, há queda de material, mas só que é muito pequena. Muito pequena. Tá. Muito e isso pouco. causa algum risco para o planeta Terra? Não, porque estamos muito longe, distantes, Então podemos ficar distantes, tranquilos. O buraco sim. negro ativo ou não prejudica ninguém aqui. Pensa-se que não. Agora pelos próximos muitos bilhões de anos. Então, acho que a gente vai sobreviver aí tranquilo os próximos anos, claro. Na tentativa de visualizar o trânsito de Mercúrio, 12 escolas passaram por aqui. E as estrelas também geram bastante perguntas. A gente, para falar de uma forma mais simplificada, que a estrela, ela tem o seu nascimento, a sua vida adulta, e ela morre. Só que esse morrer de uma estrela, na verdade, não acontece, porque quando a estrela, a gente fala que ela apaga, ela está acabando ali a sua vida de fusão nuclear. Ela sai de uma fase adulta, que a gente chama de sequência principal, e então ela vai evoluindo, tá? Só que quando essa estrela ela vai desaparecendo, ela então pode estar jetando massa para o meio interestelar, e essa massa que vai gerar uma região de formação estelar vai estar formando novas estrelas. Então, na verdade, ela não morre, ela vai sempre estar formando novas estrelas, na verdade, porque ela está numa região, em alguns casos essas estrelas elas estão em região de formação estelar, que é propício ao nascimento de novas estrelas. Novas estrelas. Exato. A última previsão de Albert Einstein, realizada há um século sobre a existência das ondas gravitacionais, também foi assunto abordado durante as palestras. Eu tenho mencionado uma descoberta bastante interessante, feita recentemente no início desse ano, onde houve a confirmação das ondas gravitacionais.
Sim. Essa já era uma previsão da teoria da relatividade geral, né, feita por Einstein. E aí, então, há bastante tempo, né, há vários anos, estava se tentando confirmar a presença dessas ondas gravitacionais. E foi a partir de um par de buracos negros, onde nós tínhamos um sistema binário de buracos negros, só que de massas bem menores do que os supermassivos, eram buracos negros de massa estelar, e então essa emissão de ondas gravitacionais foi detectada aqui na Terra, em uns detectores construídos terrestres nos Estados Unidos, que fez com que houvesse a comprovação de que realmente a previsão feita por Einstein há 100 anos atrás se confirmou. Está correta. Bacana. Passamos uma manhã inteira por aqui. O céu, cheio de nuvens, não permitiu que visualizássemos com clareza o fenômeno tão aguardado. Felizmente, esse telescópio conseguiu gravar algumas cenas do trânsito de Mercúrio. O jeito agora é aguardar 2019 ou 2032, quando o fenômeno vai acontecer novamente, e torcer para que as nuvens cooperem com a gente. E se você quiser conhecer o observatório, basta acessar a Avenida Xixima e Fume, no bairro Urbanova. A portaria principal da universidade está localizada no número 2911. O espaço está aberto para visitas de escolas e do público em geral todas as quartas-feiras, das 6h30 da tarde até 9h30 da noite. As visitas são gratuitas e contam com uma palestra seguida da observação do céu através desses telescópios. Vale lembrar que grupo acima de 5 pessoas e escolas devem agendar a visita pelo telefone 3947-1209. E se você tiver alguma sugestão de passeio legal em São José dos Campos, manda um e-mail pra gente. O São José e seus lugares de hoje fica por aqui. Até o próximo passeio.